A proposta desse vídeo é ser rápido, obviamente, mas falar da onde emergiu as escrituras, né? Assim, resumidamente, qual era o pano de fundo histórico, o que levou, por exemplo, Moisés a escrever, João a escrever, e o que eles tinham em mente, o que eles estavam enfrentando, o que eles, de alguma forma, precisavam defender. Então, a gente percebe nesse pano de fundo, e isto é muito importante e relevante para os dias atuais, para que também entendamos, de alguma forma, o que está acontecendo, qual é o pano de fundo, como o cristão reage a tudo isso. Então, isso será muito importante para a nossa avaliação de uma religião monoteísta, né, que crê somente um Deus, que subsiste esse Deus em três pessoas. E como isso se dá? É muito importante para que a gente não se perturbe demasiadamente com esse cenário, criando, de certa forma, uma histeria por não conhecer o contexto. E então eu quero ler Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3, e associar com João capítulo 1, versículo 1 ao 3. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 3 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E João capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz: No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito havia sido feito. O que levou, então, Moisés a escrever? Primeiro o capítulo da Bíblia, os primeiros versículos, o que ele tinha em mente. É interessante ver o caráter apologético destes livros, porque quando lemos em Gênesis capítulo 10, a partir do versículo 1 ao 12, nós vemos uma figura chamada Nimrod. E esse homem, ele tinha por objetivo, quando vemos lá em Gênesis capítulo 11, construir uma torre. E por que esse homem foi chamado assim? Porque ele, de alguma forma, a palavra significa uma rebelião contra Deus. Então esse homem incitou todo mundo a se rebelar contra a soberania de Deus. Isso está no Talmud, mas a Bíblia demonstra isso. E qual é o pano de fundo? Havia o dilúvio, Deus havia dado uma ordem, e esta ordem é para que o povo se espalhasse através dos três filhos de Noé, mas filho de Cush, Nimrod, queria fazer algo contrário. Era uma rebelião consciente contra Deus, de forma que, se viesse um outro dilúvio, ele estaria segurado numa alta torre, a qual seria o centro, então, da adoração. E a história nos mostra que esse homem foi o primeiro ente, o primeiro ser humano a buscar a adoração, né? E de uma maneira organizada, obviamente, de uma maneira organizada como uma religião. E ele levou pessoas a fazer isso. Diz então a história, né, babilônica, a Torre de Babel, ali está a Mesopotâmia, e ali vem toda a religião pagã do mundo antigo e inclusive do mundo atual, tem a sua conexão histórica com a Babel. E esse homem, então, era um deus, e ele tinha a sua mãe, que chamava Semiramis, e essa própria mulher diz que ele teve relação com ela nascendo Tamuz. Mas o problema é que esse homem que foi adorado, ele morreu. E então, como agora defender que esse homem, Deus, morreu? Então, segundo o que diz a história, Semiramis disse que agora ela estava grávida do próprio Nimrod. Sendo assim, o filho que nasceria seria Tamuz, mas seria a reencarnação de Nimrod. E assim, eles começaram a adorar essas figuras. E também Tamuz morreu. Portanto, diz a lenda que Semiramis orou durante 40 dias, né, e até que Tamuz ressuscitou e passou a ser o Deus. E esses nomes, então, na cultura babilônica de adoração, se tornam Semiramis e Tamuz, e depois eles se desdobram com outros nomes, mas a perspectiva é as mesmas. Por exemplo, eles começam a ser adorados na Fenícia como deus Astarote, a deusa Astarote e o deus Baal.
Também na Síria eles começam a ser adorados com outros nomes, depois passam para o Egito e começam também a ser adorados como a figura masculina Osíris e a figura feminina Ísis. E também, chegando na Grécia, eles começam a ser adorados como a figura de Afrodite, a parte feminina, e a masculina Eros. E depois Roma, chamando Vênus e Cupido. E o interessante é que, quando nós lemos a Bíblia, de fato está dizendo sobre isso em Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Ezequiel capítulo 8, versículo 14 em diante, que ali eles estavam chorando por um Deus chamado Tamuz, eles estavam adorando o Sol, o Deus Sol, como também ali nos escondidos no templo, eles adoravam um Deus no templo, mas as suas câmaras particulares eles estavam adorando esses deuses. Jeremias capítulo 44, versículo 14 também, mostra que não só estavam adorando o Tamuz, como também adorando a rainha dos céus. Basta você ler depois, você vai perceber que também eles adoravam esses deuses, que eles foram se desdobrando e mudando os nomes, inclusive chegando a chamar rainha dos céus, aqui também Tamuz e o sol. Então, todo esse ambiente leva Moisés a escrever. Então, por isso que Moisés, quando ele começa a descrever acerca da criação, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele tem em mente esta cultura idolátrica, esta cultura, essa cosmogonia que se apresenta. A cosmogonia é a maneira que as pessoas têm a visão da criação na perspectiva de um Deus. Portanto, as religiões de mistérios assumiram, então, muitas formas diferentes e retrocedendo a milhares de anos. Diversos ensinos supersticiosos a essas religiões, então, propagavam em comum a cada um das suas ramificações. Evidentemente, todos eles estavam interligados por doutrinas comuns, a qual nós observamos aqui, cujo objetivo é um globalismo, uma adoração centralizada no homem, através de uma estrutura religiosa, então, organizada. E a religião do livro, então, surge em meio a tudo isso. Quando Moisés está escrevendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele estava dizendo que aquelas coisas que eles adoravam, que era o céu, a terra e os seus elementos, não era um Deus, mas era um elemento criado por Deus, trazendo esse poderio de Deus. E eles têm em mente também que o universo ele já pré-existia, existia, e do universo veio outros deuses. Então, Moisés ali, numa defesa apologética, quando escreve esse livro, ele está dizendo, olha, esse mundo que vocês estão dizendo e adorando, esse universo que vocês adoram, ele era sem forma e vazio, ele foi formado por Deus. E o interessante é que todas as culturas, a sua visão cosmogônica, eles adoravam o sol, eles adoravam elementos da natureza, como nós vemos no Egito, eles adorando répteis. Então Deus ali começa a descrever essas figuras, como Deus criou o sol para ser o dominante sobre o dia, a lua sobre a noite. Então esses elementos que eles dizem ser Deus, é exatamente aquilo que Moisés está descrevendo ser uma criatura de Deus. Até que diz que Deus criou as bestas feras e outras coisas ali, é exatamente aquelas coisas que eles tinham por adoração. Não só os 10 mandamentos está amparado nisso, não terás outros deuses diante de mim, porque quando eles saíram do Egito, eles adoravam outros deuses. Esses deuses, tanto que nós vemos em Êxodo 32, eles construindo um bezerro de ouro. Então, aquilo que eles adoravam, Moisés estava dizendo que era uma criatura de Deus. Então, repare que muitas vezes queremos encontrar detalhes sobre a criação, mas ali não tem questões exaustivas sobre a criação, mas uma ideia programática do Criador. Então, quando nós vemos tudo aquilo, Deus criando, Deus não tem por objetivo dar detalhes exaustivos, mas ele tem por objetivo ali, então, dizer da sua glória que ele é o Criador de todas as coisas. Nós vemos, então, o verbo ali, criar, bará, no sentido de criar do nada, ex nihilo, do latim, isto é, a partir do nada. E dentro de tudo isso veio o Antigo Testamento, e o que faz uma religião, estudando isso sociologicamente, antropologicamente, a se tornar uma religião cujo objetivo é a adoração centralizada em um só Deus e organizada
desta forma é o livro. Todas as outras culturas surgiram na adoração politeísta justamente por uma base que não é um livro, por uma base poética. E a religião cristã, a diferença dela é que ela é uma base descritiva histórica. Então é interessante que os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, fala da morte e da rebelião do homem. Êxodo fala da saída e da libertação do homem. Levíticos fala que agora o homem precisa saber adorar. Então é levado ao livro de Levíticos, a qual está toda a ordem de adoração e santificação. Então, livres para adorar, libertos do pecado, da escravidão. Agora Deus nos leva a Números, e Números é muito interessante, que é o livro que nós estamos peregrinos nesse mundo, mas santificados por Deus e peregrinando nesse grande deserto. E o livro, então, de Deuteronômio se apresenta como não somente a lei por obrigação, mas a lei agora a partir do amor que temos por Deus. Deuteronômio 6, 4 a 5 diz, né? Ouve, ó Israel, teu Deus, teu único Deus. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua força e de todo o teu entendimento. Isto é, nós não agora adoramos a Deus por êxodo, no sentido de obrigação, mas recapitulando a lei, nós amamos servir a lei do Senhor, porque agora temos força para servir a Deus pelo Espírito Santo e, de certa forma, cumprir a lei, não no sentido agora entre esta relação de condenação, mas agora no sentido de santificação. Então, todo esse contexto se deu. O Antigo Testamento, esse pano de fundo é muito maior, mas o vídeo tem a propósito de ser bem resumido. E agora o contexto da filosofia, a qual surge e emerge o Novo Testamento. Qual é o contexto? Qual é o pano de fundo? Isso é muito interessante para levar também, não só a Moisés, mas a João escrever, no princípio era o verbo, fazendo essa conexão direta com Gênesis capítulo 1, versículo 1. Veja bem, então, nesse período, Israel já havia sido dominado pela Babilônia, sai do Egito, depois é cativo na Babilônia, depois fica sobre o jugo dos persas, e depois entra a cultura helenista grega, por Alexandre o Grande, e depois nós vemos no cenário que escreveu o Novo Testamento os romanos dominando. Todos esses fatores são muito importantes para surgir o cristianismo. Mas dentro da filosofia, para você entender, e não é para você ser um filósofo, mas você precisa entender todo o contexto para que hoje você possa fazer uma avaliação melhor do que está acontecendo. Então surge, no primeiro momento, na filosofia, o seu contexto do Antigo Testamento, havia o relativismo e o dogmatismo, né? E eram duas disposições antifilosóficas, por excelência, que tinha origem na polêmica entre Sócrates e os sofistas. E dentro desta guerra entre o relativismo e o dogmatismo, vem o ceticismo metodológico. Mas para você entender o que seria o dogmatismo, o dogmatismo era uma visão acerca da mitologia grega. E esta era a crença que de antemão está em posse da verdade. Isto é, a verdade é um mito, que é uma narrativa, e esse mito é um dogma que não cabe explicação, mas a obrigatoriedade de você aceitar. E em contrapartida, o relativismo presume que a verdade era impossível. E o relativismo, então, dizendo que havia essa impossibilidade de descobrir o que é verdade, então era impossível criar juízo de valores para isso, né? Sobre a verdade. Surgindo o solipsismo, cada um fica na sua, dentro de si mesmo, sem interferências. O que eu falo é a minha verdade, como também o que você fala é a sua verdade, e cada um no seu quadrado, como diz, né? Mas essas teses, e principalmente essas, são simples, mas devastadoras. Agora o homem, segundo um filósofo, ele passa a ser a medida de todas as coisas. E a partir disso, Protágoras, né, que dizia isso, que o homem é a medida de todas as coisas, depois surge lá no iluminismo, através de Rousseau também, essa ideia, né, o homem nasce bem e a sociedade o corrompe. Mas, partindo aqui de Protágoras, essa tese devastadora, dizendo que o homem agora é o juízo dele mesmo, e essa tese é devastadora porque, a partir de então, o homem passa a ter a percepção de tudo. Ele agora avalia as coisas pelo subjetivo.
né? Ser passa a ser igual a aparecer. A verdade é igual às minhas preferências. Isso é muito importante. E o que agora me agrada passa a ser a verdade. Então a verdade tem a ver com o que me agrada. Não há regra mais para juízo. O homem é a regra e o critério de todas as coisas. E depois disso surge uma coisa muito pior no meio de tudo isso. É uma ideia de Górgias, né? Que surge o niilismo gorgiano, que diz que a verdade, ela é a linguagem. E não há, a partir de então, a verdade passa a ser a linguagem, e não a linguagem ser o símbolo da verdade. Deixa eu explicar isso para você. Isso quer dizer que, por exemplo, você descreve um objeto como cadeira. Então, a cadeira, na sua gramática, ela é verdade porque existe um símbolo para apresentar aquela verdade. E todas as coisas são nomeadas assim. Eu sou Guilherme e o Guilherme é o meu nome, mas o símbolo do que é o meu nome é a minha existência. Mas Górgias faz algo muito impressionante aqui e que trouxe problemas para nós. Isto é, toda verdade não explica o símbolo, mas a verdade é a linguagem, e a linguagem é em si mesmo a verdade. Então, eu não preciso nomear um símbolo para que ele seja verdade. A verdade independe, está desconectado do símbolo que o nomeia. Sendo assim, agora a verdade passa a ser a linguagem. Tudo que eu descrever é a verdade, e não mais exatamente a determinação, a descrição do objeto. Então, a nossa linguagem agora não tem mais nenhuma referência a não ser ela mesma, chamado, então, como eu disse, o niilismo gorgiano. Se a fala não tem mais suporte, a mentira pode ser agora verdade a partir daqui. E então, a tristeza pode ser alegria, a paz pode ser guerra, né? A doença pode ser saúde. Então, na força da palavra, tudo é permitido. Então, o mundo começa a se virtualizar, não fazer desconexões das coisas. E, através disso, veio algo muito importante, que os cristãos muitas vezes têm medo, mas isso é o ceticismo metodológico, isto é a suspensão do juízo. Não é a suspensão que diz que eu não posso julgar, mas é a suspensão que diz, antes de eu julgar, eu preciso examinar. Ao contrário do dogmatismo. Eu não quero dizer que a verdade está em mim, mas eu preciso examinar as coisas para fazer um verdadeiro juízo de valor, propor entre sujeito e proposição, para que, de fato, eu descubra essa verdade. E, a partir disso, então, vem um caráter histórico e também psicológico da filosofia. O caráter histórico da filosofia é agora os conceitos entre physis, arquê, logos, e a gente vai trabalhar muito isso agora no final. E surgem condições do nascimento dessa filosofia, que eu cito 3, que se deu esse ambiente. A partir do momento que o conceito do debate, da ordem do dia, através das cidades-estados grego, a cidade-estado grego, eles agora, por esse movimento político, no sentido de polis, eles começam agora a debater. Surge, então, o logos e também a dialética, isto é, eles começam, na ordem do dia, debater sobre as coisas, para se descobrir, em meio a um problema sobre a mitologia. Será que é assim mesmo? De fato, isso acontece? E o segundo momento desse valor do surgimento histórico da filosofia é a publicidade, que é a manifestação mais importante da vida social, tem que se dar em dados claros, né? A publicidade veio disso, embora hoje ela está um pouco não definida mais assim. Então vem as ágoras e agora o caráter público. O que nós vamos tomar de decisão não é mais de foro íntimo, não é mais na minha casa, mas agora eu preciso ir debater isso para que a gente tome uma decisão para o bem comum de uma sociedade. E também no terceiro item aqui vem o desenvolvimento da noção de isonomia e participação política. Isto é, o homem tem que ter direitos iguais, porque pode ser que algum com mais força do que o outro, devido à opinião do menor, mais fraco, que diz, eu não concordo, ele pode morrer por isso. Então começa a surgir o direito de expressão, né, que está também na nossa Constituição, artigo 5º,
se eu não me engano, inciso 8º. Se não for o 8º, é o 6º. E dentro desse caráter surge a necessidade, então, de filosofar, que é o caráter psicológico, né? Que é a admiração, a dúvida, que é o ceticismo metodológico, e o terceiro é muito importante aqui para a gente avaliar, a revolta da metafísica, a crise existencial. O que é a revolta da metafísica? Eles começam agora a filosofar porque aqueles deuses não estavam resolvendo mais o problema. Então, eles estavam dizendo, será que eu tenho que adorar esse Deus, mas quando eu adoro esse Deus, mais esse, de alguma forma, adorando esses, eu estou desagradando outros. E por isso ele surge nesse ambiente uma revolta sobre a metafísica. E por isso que Sócrates foi condenado por ateísmo, né, e corromper a juventude com esse novo discurso. Então, quando o discurso muda-se no sentido de que antes o discurso era mítico, a palavra mítica significa também linguagem, a qual as pessoas diziam, Deus é assim e pronto, acabou. Essa era a visão cosmogônica. E a partir do Logos vem uma outra discussão. Tanto que João, no capítulo 20 do seu Evangelho, versículo 30, ele faz esse amparo, quando ele diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. Ele está dizendo o seguinte, o discurso que eu apresento em meio a essa conturbação, essa convulsão social, filosófica, psicológica, é que o que eu apresento nesse livro, eu tenho condições de criar uma tese baseada no logos, isto é, não na explicação mitológica, mas na explicação lógica, epistêmica, né, da verdade que pode ser verificada, que de fato Cristo é o Filho de Deus. E quando você crê nisso, baseado nesse discurso, você pode ter vida no seu nome devido a esses argumentos. Então, o Antigo Testamento surge nesse caráter apologético, o Novo Testamento surge nesse caráter apologético, e ele está dizendo, eu tenho provas transcendentes do que eu estou falando. Então, Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz assim, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido de lei. Deus preparou um tempo, um pano de fundo, para que o poder do cristianismo fosse verificado em meio a muitos outros deuses que já se apresentavam. Tanto que o sucesso do cristianismo é notório justamente por causa desta comunicação. Então, qual é o caldo cultural de tudo isso para a gente conseguir entender o que estava acontecendo, né? Então, o caldo cultural é todo esse ambiente, o que movimentava ele, aquela revolta contra a metafísica, aquela dúvida, que é o ceticismo metodológico, né, o caráter de admiração, quando eles começavam a olhar para o sol e adoravam o sol, quando eles olhavam para a lua, eles adoravam a lua, mas a partir desse momento de admiração com dúvida, eles começaram a falar, será que isso é um Deus? Ou será que existe um Deus que criou tudo isso? Aí eles amparam em Gênesis capítulo 1. E a conexão de Gênesis com João é a seguinte, os gnósticos que surgiram naquela época com uma maneira filosófica de dizer sobre Deus, eles diziam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, e esse Deus mau aprisionou o homem, espírito bom, numa matéria. E agora o Deus bom, que é Jesus Cristo, ele veio para trazer um conhecimento, gnosos, para libertar o homem dessa estrutura material. Então, em síntese, a matéria é ruim e o espírito é bom. Então, João ele diz o seguinte, se vocês estão dizendo que o Deus do Antigo Testamento é mau e o Deus do Novo Testamento é bom, vamos lá. No princípio criou o verbo. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, isto é. E o verbo era o próprio Deus. Então, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento são um. E eles são um, embora distintos, mas se você está dizendo que o Deus do o Deus do Antigo Testamento é mau, implica dizer que o Deus do Novo Testamento também é mau. Mas ele está dizendo, e esse Deus,
que é bom, a qual vocês creem, é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Então implica dizer que o Deus do Antigo Testamento é bom. E diz que todas as coisas foram feitas por ele. Gênesis diz, e Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. Estava dizendo que a matéria é boa. Então a estrutura é boa, mas o caminho torcido da matéria que se torna má em contraste com a estrutura boa. Então está dizendo, e João ele vai além, quando ele diz em João 1,14, se a matéria é má, Deus se fez carne e habitou entre nós. Está dizendo que Deus pode provar que a matéria é boa porque veio dele. Então, o Logos, quando diz no princípio era o verbo, a palavra verbo aqui vem do grego logos, que significa agora, em contraste com mítico, isto é, o discurso sem amparo epistêmico, mas agora o Logos é o discurso argumentado. Não é mais o narrativo que os profetas faziam, os poetas faziam, né? É a fala que se justifica, que se argumenta, que se dá razões de ser e identifica-se nesse sentido, que é o contrário do mito. Então, para que você entenda, como então a história percebe isto? Qual é o pano de fundo? Quais são os seus pressupostos, né? No primeiro momento, a visão de mundo, a cosmovisão de mundo, na filosofia antiga, era cosmológica e cosmogônica. Isto é, cosmogônica no sentido que veio vários deuses. Cosmológica, que agora vem os filósofos, no primeiro momento, com a physis, né? Tales de Mileto fala, não, tudo veio do natural, tudo veio da água. Então essa era a visão no mundo antigo. Aí veio a Idade Média, cuja visão era teológica, mas no sentido teodiceia, né? A qual os elementos da salvação estão na prática, nos sacramentos, e isso traz também um problema. Há uma antítese em tudo isso, e aí surgem os reformados, que estão dizendo que não é assim, a salvação só se dá em Cristo. Mas depois desse momento vem um fator de filosofia antropológica, através do iluminismo. O homem é o centro de todas as coisas. E também Rousseau dizia que era a medida de todas as coisas. Então, na Idade Antiga, cosmologia, cosmogonia. Na Idade Média, teodiceia, que é a teologia. Os pressupostos são teológicos, baseados na Igreja Católica. Na Idade Moderna, a visão é antropológica, isto é, o homem é o centro de todas as coisas. E agora, nessa idade contemporânea, como que as pessoas encaram a realidade? Então, a filosofia moderna, a filosofia contemporânea é a linguagem. Então, nós estamos, de novo, retomando o tempo de Górgias, né? Diz que a verdade é a linguagem, não a linguagem é o símbolo da verdade. E esse é um grande problema. Então, toda a verdade passa a ser manipulada. Por exemplo, quando alguém diz assim, compre o lenço ungido para você ser curado. Não importa se você vai ser curado. Não importa se você vai ter os benefícios da cura. O que importa é o discurso. Então, todo discurso passa a ser verdade. E dessa maneira, as pessoas começam a perder a referência da linguagem. E, a partir disso, vem esse tipo de niilismo, e isso dá uma força perigosíssima para o erro, porque com o relativismo, com essa maneira de a gente dizer não julgue, tudo é amor, nós só estamos dando o conceito da verdade ao erro. Quando alguém diz assim, você não deve julgar, nós estamos transferindo naquele momento o juízo de valores para Górgias, que dizia que Protágoras, que o homem é a medida de todas as coisas, então ele não faz juízo, e agora Górgias diz, não, a linguagem dele não interessa muito. A partir desse momento, essa pessoa que pode estar errada, ela automaticamente está transferindo o valor de verdade para essa pessoa. Esse discurso pode chegar a um tempo de dizer assim, eu posso entrar na sua casa, pegar os seus filhos, agir de má fé com a sua esposa, porque esta é a minha verdade. Esse discurso que está no Face, esse discurso que está em outros lugares, ele é terrível. Então eu peço que você avalie tudo isso, porque se a fala não tem suporte, a mentira passa a ser a verdade. E em João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo. E ele odeia toda a obra da redenção, e ele não está
brincando. A necessidade da apologética. Estais sempre prontos e preparados para responder a qualquer um a esperança que há em vós. Pedro ele diz no capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 12, versículo 13, que nós devemos cingir com a armadura de Deus, né? Nós devemos preparar a nossa mente para uma grande batalha. Então as igrejas têm por obrigação pregar essa grande verdade, porque quando ela prega essa grande verdade, o mundo se prepara melhor para esses embates. Não o mundo, mas os cristãos. E se os cristãos estiverem bem preparados, eles podem, de alguma forma, ser servos para o mundo, né? Em meio à guerra, tenhamos paz. Em meio às dificuldades, tenhamos serenidade. Em meio às lutas, que possamos estar firmes em Cristo Jesus. Eu espero que isso te ajude, medite sobre isso e fique à vontade para comentar. Deus abençoe.